Hoje a gente vai desvendar uma engenharia bem complexa, o financiamento do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Afinal, de onde vem o dinheiro que sustenta um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo? Vamos entender isso juntos? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É o que guia toda a nossa análise de hoje. A gente sabe que a saúde é um direito universal, mas é fundamental entender como essa promessa vira realidade, como ela se financia, desde o posto de saúde do bairro até um hospital de altíssima complexidade. E o ponto de partida é esse aqui, um artigo importantíssimo da nossa Constituição. E olha, essa frase não é só um ideal, não. Ela é a base legal, a pedra fundamental que obriga o Estado brasileiro a garantir saúde para toda a população. Tudo começa aqui. Certo. Se a saúde é um dever do Estado, de onde exatamente ele tira o dinheiro para cumprir essa obrigação? Vamos seguir o rastro desses recursos para entender as fontes que abastecem o SUS. A fonte principal vem de um conceito bem amplo chamado Seguridade Social. Para simplificar, vamos pensar nela como um grande guarda-chuva de proteção da sociedade. E debaixo desse guarda-chuva tem 3 pilares: a Previdência, que cuida das aposentadorias, a assistência social para quem precisa de amparo e, claro, a saúde. O orçamento dessa seguridade toda é o grande motor do SUS. Então, um ponto crucial aqui é que a conta não é de um só governo, ela é dividida. A União, os estados, o Distrito Federal e cada um dos mais de 5.000 municípios do país, todos eles têm a obrigação de colocar dinheiro. É um esforço conjunto, uma responsabilidade financeira compartilhada entre todo mundo. E olha, essa contribuição não é opcional, não é se quiser. Para garantir que o dinheiro realmente chegue na saúde, a lei define valores mínimos que cada um desses entes da federação é obrigado a investir. Vamos ver como isso funciona? A primeira regra é para os estados e para o Distrito Federal. Por lei, eles precisam investir, no mínimo, 12% de tudo que eles arrecadam com impostos direto na área da saúde. Agora, para os municípios, a responsabilidade ainda é um pouco maior. O investimento mínimo obrigatório sobe para 15%. E, poxa, isso faz todo sentido, né? O município é a porta de entrada de todo mundo no sistema. É ali no postinho, no atendimento inicial, que o recurso precisa estar mais presente. E a União, como fica? A regra para o governo federal é diferente. O investimento tem como base o valor do ano anterior, só que corrigido pela variação da nossa economia, o famoso PIB. Ou seja, se a economia do país cresce, o orçamento federal para a saúde também tem que crescer. Essas 3 regras formam o pilar do financiamento obrigatório do SUS. Mas não adianta só separar o dinheiro, certo? É preciso usar do jeito certo. A lei é bem clara sobre o que é considerado gasto em saúde. Investir em vigilância sanitária, capacitar os profissionais, isso pode. Agora, usar o dinheiro da saúde para pagar aposentadoria, merenda escolar ou asfaltar rua, de jeito nenhum. Isso está proibido. É uma proteção para o orçamento para ele ser usado no que realmente importa para a saúde. Bom, a gente já viu de onde vem o dinheiro e como ele deve ser gasto. Agora vamos entender como toda essa arquitetura de financiamento compartilhado se transforma em um direito real, concreto, para cada pessoa. O nome disso é um conceito jurídico muito poderoso: responsabilidade solidária. O que isso quer dizer na prática? Que perante a lei, a União, os estados e os municípios são todos, em conjunto, responsáveis por garantir que uma pessoa receba o tratamento ou o remédio que precisa. Não dá para um ficar empurrando a responsabilidade para o outro. E isso não é só uma teoria, viu? Foi consolidado pela nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, o famoso tema 793, o STF deixou bem claro: a responsabilidade é de todos, é solidária. É uma decisão que mostra que o sistema foi desenhado para proteger o cidadão na ponta. Então, como isso funciona na vida real? Imagina que um tratamento essencial não está disponível no SUS. Com base nessa responsabilidade solidária, a pessoa pode processar o município, o estado ou a União, qualquer um deles. O juiz, então, vai analisar o caso e decidir quem deve cumprir a ordem, garantindo que o direito à saúde saia do papel. Resumindo a ópera, a gente pode dizer que o modelo de financiamento do SUS se baseia em 2 palavras-chave: ascendente e solidário. Ascendente, porque o planejamento começa lá na base, no nível local, e vai subindo. E solidário, porque, como a gente viu, a responsabilidade, tanto a financeira quanto a jurídica, é compartilhada por todos. Sem dúvida, o sistema é complexo, mas a base dele é a cooperação, é a responsabilidade de todo mundo. E isso leva a gente a uma reflexão final. Se o dever de cuidar do SUS é de todos,
Como a participação da sociedade, fiscalizando, participando dos conselhos de saúde, pode fortalecer ainda mais o nosso sistema? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro da saúde pública no Brasil.